Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a mais um culto ao Senhor nesta noite, final de tarde, começo de noite de domingo, para glorificarmos, louvarmos o nome do Senhor. Eu gostaria de ler alguns versículos do Salmo 17, oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Vem à tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas. Prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Amém, meus irmãos? Apenas esses 3 primeiros versículos. Vamos começar entregando este culto ao Senhor. Curvem suas cabeças, façamos a oração. Pai bendito, graças te damos, louvamos o teu santo nome, te engrandecemos, ó Deus. Obrigado, Pai bendito, por mais esta noite, por mais esta oportunidade de estarmos diante de ti, para te louvar, para te engrandecer, para agradecer, ó Pai, a ti, por todas as bênçãos as quais o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Recebe o nosso louvor, recebe este culto, Pai bendito. Faz-se presente neste lugar, pois sem tua presença nada disso faria sentido. E te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Amém. Saúdos à igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor nesta noite. Amém. Aleluia, Jesus, tu és adorado, Senhor. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia, Jesus, tu vem nos buscar, Senhor. Oh, aleluia, nós já estamos já aqui não, irmão, nós vamos morar lá com o Senhor Jesus, aleluia. Oh, és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua,
Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Novamente, mais forte. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Yeshua. Yeshua. Aleluia. Quem crê que ele vem buscar a igreja aqui. Quem crê? Então, adore ao Senhor, porque Ele é desejado. É desejado que Ele venha também buscar a sua igreja. Porque nós não somos daqui, nós somos de lá, amém, irmão? Aleluia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E
Nós não somos nada sem o Senhor Jesus na nossa vida, amém? Quem crê aqui que somos uma grande família? Amém? Você sai do seu lugar agora nesse momento e abraça o seu irmão, tá certo? Nesse louvor. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declare a paz de Cristo para seu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Vamos cantar irmão. novamente. Somos um corpo. Somos um corpo e assim bem ajustado, Totalmente ligado. totalmente ligados, Unidos. vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, Vivendo. vivendo o compromisso de um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Obrigado, Jazz. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Lindos louvores. Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor, avisos, deixa pro final. Deixa pro final. Então, fazer o ofertório. O senhor faz o ofertório no final. Não, pode fazer outro. Vamos. Vai ter salinha. Então vem cá as crianças, vamos separar as crianças para as salinhas. Vamos começar com essas bênçãos. Cheio. Vem aqui, calma. Calma. Cuidado, ao fio no pé. Isso. Tá bom, calma. É só para os pequenininhos. Amém. Estendam as mãos aqui para esses pequenininhos que vão para a salinha. Estenda as mãos para cá. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Oremos, meus irmãos. Pai bendito, te entregamos também aqui essas crianças, Pai. Esses que fazem parte da tua igreja, Senhor. É a tua igreja pequena, Pai bendito.
Usa a instrumentalidade da professora que irá ministrar o coração dessas crianças, para que eles cresçam em graça, Pai, conhecendo mais de Ti, para que venham crescer a ser homens de verdade, seguindo o Teu Evangelho, Pai, a Tua verdade, Pai bendito, propagando a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir, crianças. Vamos com Deus. Meus irmãos, eu não sei se vocês olharam para cima. Hoje a gente começou com medo, vai chover, não vai chover. Até aqui Deus tem segurado a chuva. Deus é bom em todo o tempo. Ainda que chova, Ele é bom. Mas continuamos nesse desafio, meus irmãos. Continuamos nessa luta para fazer essa coberta. E uma coisinha difícil é achar um pedreiro que se comprometa, né, pastor? Que realmente venha, que se comprometa, que queira fazer. Porque apesar da gente ter ter recebido a bênção, né, de que as igrejas vão participar, ajudando aqui a fazer o telhado, por incrível que pareça, achar um pedreiro bom desocupado está difícil. Para vir fazer aqui o orçamento e dar a direção. Porque apesar que a gente tenha boa vontade, né, seu Toninho? Esse negócio de pedreiro eu não entendo nada. Não dá para fazer. Amém, irmão? E por isso a gente ainda está nessa luta, meus irmãos. E vamos fazer agora o ofertório, essa parte que também é culto ao Senhor. Você que pode. Liane, vem cá, vem ajudar. Hoje, toda bonitona aí. Você que pode, que deseja participar, Liane vai passar, você estende a mão, tá certo? E pega o envelope. Aleluia. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Estendo as mãos, meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Pai bendito, te louvamos também por esses dízimos, por essas ofertas que entraram hoje aqui na tua casa, Pai bendito. Obrigado, Pai. Obrigado pela fidelidade do teu povo. Fidelidade essa que é tu quem toca nos corações, Pai bendito. Tu que se revelaste a nós, por isso não adoramos outros deuses que não seja o Senhor. E aqui mostramos diante de ti a nossa fidelidade, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa os irmãos que hoje não puderam participar. Tu sondas, tu conheces os corações, tu sabe, Pai bendito. Abre portas de emprego para que possamos aqui também estar entregando na tua casa com alegria, Senhor. Te agradecemos que esses recursos sejam empregados na tua obra conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. E venha o pastor Silvestre, mensagem hoje. Deus lhe abençoe. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Pai, nós te louvamos, te pedimos que a palavra ministrada encontre guarida nos corações, para que o teu reino receba da parte dos teus filhos apoio, oração, ação, que cada coração venha receber do Senhor nesta noite, de acordo com a distribuição do teu Espírito, mas faz a cada um conforme lhe apraz, em nome de Jesus.
Eu gostaria que você abrisse em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 7. Por favor. Colossenses capítulo 1, do verso 7 ao 12. Quem encontrou, diga um aleluia bem alto. E pouca gente encontrou. Gabi nem disse aleluia. Quem encontrou, dê glória a Deus aí bem alto. Agora encontrou. Vamos lá. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo. E em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Ou seja, Epáfras era um pastor, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que o capacitou a participar da herança dos santos. Amém? Pode sentar. O tema desta mensagem de hoje é como ter o poder de Deus em nossas vidas. Danilo. Fala-se em poder de Deus, Elana. Muita gente fica atrás de algo miraculoso, né? Algo porque a gente lê um Deus que no Velho Testamento principalmente, ele fez maravilhas acontecer, seu Tony. Como, por exemplo, abrir o mar vermelho. Como, por exemplo, mandar codornizes e manar do céu, pasmem, no deserto. Onde não... Exatamente, onde não tem nada no deserto. Deus mandou pão, Deus mandou carne. Deus, ele atingiu com 10 pragas o maior reino que existia na época, o reino do Egito. Cada praga daquela era um aviso, uma mensagem contra um Deus do Egito. E culminou com a morte do primeiro filho de cada egípcio, matando cada filho. A gente vê um Deus poderoso. Você imagina você ser criado numa população ou num reino, né, como Israel, e você aprende desde a eternidade que Deus fazia milagres, prodígios e sinais. Então querer o poder de Deus é algo para nós, é algo para os crentes, é algo para quem serve a Deus. Ele quer o poder de Deus em sua vida, né? Aliás, um discípulo de Cristo, como é o nome dele? Davi falou agora do Novo Testamento. Um discípulo de Cristo, quando Jesus ia entrar em Jerusalém, disseram: olha, mestre, não vá para lá não, porque não querendo te matar. Jesus disse: não, eu vou. E o discípulo disse assim: tu queres que eu ore e Deus mande que o poder desça e mate todo mundo? Então o poder de Deus é algo que muita gente talvez queira usar para o bem, mas talvez a maioria queira usar para o mal. Quem não lembra de uma frase muito dita por alguns crentes, né? Quando alguém faz um mal contra a pessoa, ela diz assim, ou ele ou ela diz: você vai ver quando eu dobrar meus joelhos. Isso parece tão espiritual, né, meus irmãos? Mas isso é macumbaria de crente, né? Que quer fazer o mal, quer que Deus faça o mal porque a pessoa lhe fez mal. Você acha que Deus vai derramar o poder dele para fazer um mal a ninguém? Como na macumbaria, que você chega para fazer um trabalho de macumbaria e a entidade pede alguma coisa lá para poder fazer um mal, para desfazer o casamento de alguém, para matar alguém, bota digita lá o nome na boca do sapo, né? Quem disse que o poder de Deus é para isso?
Então a gente vai aprender aqui para que é o poder de Deus. Macumbaria, Davi perguntou o que é macumbaria. É a coisa do mal, que não é de Deus. Entendeu, Davi? Coisa do mal, não presta. Primeira coisa, meus irmãos, o crente, ele deve buscar o poder de Deus para transbordar no conhecimento da vontade de Deus. Esse é o poder de Deus. Quem tem o poder de Deus, ele transborda do conhecimento de Deus. Quem conhece a Deus, ele sabe o poder que Deus tem. Quem conhece a Deus, ele vai saber que aquele que mexe com ele está mexendo com... Então não precisa ameaçar ninguém. Eu não preciso chegar para dizer assim, olha, mexeu comigo, mexeu com Deus. Não preciso dizer isso. Deus está vendo. Deus sabe quem são os seus. Deus é defensor dos seus. Aliás, a palavra diz, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. A menina dos olhos do Senhor é a igreja. É o povo escolhido dele. É a nação de Israel, nação espiritual de Israel. Então, se você faz parte da igreja, não precisa estar ameaçando ninguém, né? Ore pela pessoa. Muito pelo contrário, Jesus ensinou algo, seu Toninho. Ele disse assim, se teu inimigo, né, fizer algum mal, o que é que a Bíblia manda fazer? Amar até o inimigo. Como eu posso amar o inimigo e querer o mal dele? Não tem como. Aí você diz assim, mas pastor, é muito difícil. E quem disse que o evangelho é fácil? Se o evangelho fosse fácil, eu garanto a você, eu era um que não estaria aqui. Porque facilidade a gente encontra muito na vida aí. Muita coisa na vida, né? Eu ia fazer outra coisa que não desse muito trabalho, que eu não ia mexer com pessoa, porque pessoa dá trabalho, né? Pessoa dá trabalho. Sabe quem tem filho, né? Que é filho, dá trabalho. Agora você imagina mexer com pessoa velha. Dá trabalho, meus irmãos. Então, busca o poder de Deus para transbordar no conhecimento da vontade de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu conversando com uma pessoa, né? E a pessoa diz assim, poxa, será que Deus existe? Né? Eu disse exatamente esse versículo à pessoa, disse assim, meu querido, quando você se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Não duvide que Deus existe. Porque se existe uma coisa que deixa Deus indignado, é a falta de fé. A descrença. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, só para nós aqui, porque eu já tenho essa liberdade para vocês, tá bom? Com vocês. Uma pessoa que diz que Deus não existe é de uma ignorância muito grande. Para não chamar de burro. Entendeu? É sério. Porque não tem como negar a existência de um Deus tão presente na vida, não só dos crentes não, mas na vida das coisas que a gente enxerga. Do ar, da árvore, do animal, da multidão de coisas diferentes que tem. Não tem como negar que alguém arquitetou todas as coisas, que alguém organizou todas as coisas. Há uma combinação exata, não digo parecida, exata das coisas. O sol quando volta, a chuva quando vem, o mar quando enche, se evapora, vai para as nuvens. É muito perfeita as coisas. Quem estuda ciência, quem estuda as coisas da natureza, não tem como negar. Quem vê a sua própria vida, chega diante do espelho, quem vê esse músculozinho aqui, que ali dentro do ventre da mãe já está ali batendo, e passa 80, 90, 100, até 120 anos batendo sem parar, e se ninguém fizer nada para maltratá-lo, ele vai durar. O que é lindo, esse coraçãozinho aqui, esse músculozinho, às vezes a gente vai embora, né, o cérebro para, ele continua a bater e vai servir para outra pessoa. Gente, não tem como negar que alguém arquitetou todas as coisas, que existe um planejamento muito exato das coisas. Você sabia que o computador, por exemplo, que hoje o computador, aqui não é um computador, Léo, isso aqui é isso aí já foi alguma coisa na vida, isso não é um computador. Mas o computador foi criado baseado no cérebro humano, sabia disso?
Agora você vê qual é o ser humano que consegue bater um computador. Mas a mente humana o computador foi criado em cima da mente humana, né? Questão dos dados binários, tudo foi dali criado. Então, meus irmãos, o salmista diz assim: o teu conhecimento para mim é insondável. É algo que o salmista diz assim: eu não consigo captar todas as coisas. Paulo disse: eu fui até o terceiro céu e vi coisas que a homens nenhum tem como se falar, porque não vai acreditar. É como se eu estivesse falando de ET aqui a você. E você, como é que é, pastor? Que conversa é essa? Que negócio troncho é esse? Estou entendendo não. Então Paulo viu coisas que ele disse: ó, se eu for contar, ninguém vai acreditar que eu vi. Meus irmãos, Deus é insondável. Então, quando você se aproximar de Deus, crê que Ele existe. Não tem como negar. Segunda coisa, Salmos 9:10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Conhecer a Deus é passar a confiar nele. Mas tem uma charada aí, Danilo. Se eu conheço a Deus e ao conhecê-lo eu passo a confiar nele, logo quando eu não confio em Deus, o que é que acontece? É porque eu não estou o conhecendo. Entende aí? Vou repetir. Se o salmo aqui diz que os que confiam em ti, né, os que conhecem o teu nome confiam em ti, e tu jamais abandona, então ele está dizendo assim: quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio nele. E o contrário é verdade. Quando eu não confio em Deus é porque não o estou conhecendo. Então vou te dar uma dica. Para que você aumente a tua confiança no que Deus pode fazer na tua vida, é preciso que você conheça mais esse Deus. E pastor, como eu posso conhecer a Deus? Tem várias maneiras, mas a principal delas é fazendo a leitura da sua palavra, daquilo que Ele deixou sobre Ele, sobre a sua salvação. Você conhece sobre os atributos de Deus? Você conhece sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo? Qual o papel de cada um? Qual o papel do Pai no Velho Testamento? Qual o papel do Filho? Qual o papel do Espírito que está em nosso meio? Você conhece algo sobre redenção? Você conhece algo do que Jesus fez na cruz do Calvário? Por que Jesus, sendo Deus, teve que morrer? Então essas coisas a gente tem que conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se delicia, mais a gente confia em Deus. Por isso os casamentos deveriam, cada vez mais que passassem os anos, deveriam ser mais fortes. Porque deveria ter um conhecimento de um para com o outro, do marido com a esposa. Mas o diabo conseguiu fazer uma coisa nos casamentos, seu Toninho. Ele conseguiu fazer com que o marido e a mulher deixassem de se comunicar, de conversar, de sentar, de planejar, de conhecer, de andar junto. Vamos sair como a gente era namorado, quando era noivo? Quando não há comunicação, não há conhecimento. Quando não há conhecimento, não há confiança. A mesma coisa com Deus. Quando você não ora, quando você não tem tempo para Deus, você não conhece a Deus. Quando você não lê a palavra, você não conhece a Deus. E quanto mais o tempo passa, mais você vai ficando sem fé e desacreditando de que Deus pode fazer alguma coisa. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. A Bíblia diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Terceira coisa, para transbordar no conhecimento da vontade de Deus, conhecer o Senhor é uma oportunidade única na vida, Danilo, única, não tem para onde. Não existe duas chances de conhecer a Deus. Por quê, meus irmãos? Isaías 55:6 diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Chamem por Ele enquanto Ele está perto. Porque duas coisas vão acontecer. A primeira vai chegar um dia que não será mais possível achar o Senhor. É um dia que a gente vai partir. Acabou, não tem mais jeito. Aliás, a gente vai encontrar o Senhor, mas vai encontrar para juízo. Não tem mais como. Senhor, eu me arrependo agora. Não tem mais como. Por isso que é uma chance única. Segunda coisa, né? Clame enquanto Ele está perto. Talvez eu e você possamos morrer, ou talvez possamos ficar longe da presença de Deus. Como?
Talvez o pecado afaste a gente da presença de Deus. Talvez alguma coisa nos afaste da presença de Deus. Deus está perto, porém a gente está longe. Hoje pela manhã na EBD eu falei sobre pornografia, sobre o pecado da imoralidade sexual. E o pastor Augusto ele fez uma contribuição muito boa. Ele disse assim: o diabo ele não tem pressa, ele vai soltando aos poucos. Porque sabe que cada migalha do inferno, do pão do inferno que ele vai dando, a pessoa vai ficando prisioneira, até chegar um ponto que ele não sente mais o pecado, não sente mais a presença de Deus, e acontece o que está dizendo aqui, né? Deus, é como se Deus não estivesse mais perto. Por quê? Porque Deus não quer estar perto? Não, é porque o pecado afasta. Aliás, a única coisa que diz, o que faz separação entre mim e ti são os vossos pecados. Então não perca a oportunidade, igreja do Senhor, de buscar o Senhor, porque você só tem uma vida. Depois daqui, acabou. Já viu uma briga de um crente e um ateu? Né? O ateu chegou para o crente e disse assim: rapaz, é o seguinte, olha, esse negócio de vida eterna não existe. Aí tu deixa de curtir a vida aqui, de beber, de farrar, de curtir, e vai para um negócio que tu nem sabe se é verdade. Vai morrer, depois que morrer acaba, rapaz. Tem que curtir a vida. Aí o crente disse assim: ok. Então você está dizendo que eu estou errado se morrer, que eu não tenho como saber. Porque o meu Jesus falou que tem uma vida eterna. A Bíblia falou, mas você não acredita na Bíblia. Mas vamos lá. Eu e você temos uma certeza. Ele fez o quê? Que a gente vai morrer. Ele disse: é verdade. Aí ele disse: e se eu tiver certo e você tiver errado? E aí, como é que fica? Aí criou uma dúvida no coração do camarada. Pensou. Aí o crente disse: se eu tiver errado, né, eu e você morre e acabou. Nem você ganha, nem eu ganho. Agora, se eu tiver certo, nós dois vamos morrer. Mas quem vai ganhar sou eu. Porque a todo tempo eu renunciei a minha vida, as coisas do mundo, para viver para esse Deus. Aí o camarada, onde é que ele tem razão? Pensa, você que é inteligente. Quantos anos você já tem? Olha o que Deus fez para que você chegasse até aqui hoje. Deus te cercou por trás, de frente, de lado, e está dizendo: a minha mão está sobre ti para que você entenda que eu tenho um plano na tua vida. E por que eu e você ainda não tomamos uma decisão de viver para Deus ainda? Por que eu e você não nos rendemos diante do Senhor e dizendo: tu és o meu Senhor, eu quero viver para ti? Porque tem que existir uma confissão, Leandro, de dizer publicamente: eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida. Tem que existir essa confissão. Tem que confessar, porque às vezes aquele que confessar o pecado e abandonar e deixar, Deus perdoa. Transbordar no conhecimento de Deus e da vontade de Deus. Temos que crer que Deus existe. O conhecimento de Deus nos leva a confiar nele. E busca o Senhor, porque você só tem uma oportunidade única. Segunda coisa, quando diz assim: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que você tem no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, para que transbordem num pleno conhecimento da vontade de Deus, que é o que a gente viu, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor. Uma segunda coisa, Dário, não podemos só transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Versículo 10 diz: viva de modo digno para Deus. E esse, Jacilene, é o maior problema da igreja hoje, Edilene. A igreja que não dignifica o seu chamado.
A igreja que não honra o Deus que o chamou. A igreja que não se porta como igreja, mas se porta com todo tipo de pessoa, menos como igreja. Está faltando dignidade. Está faltando dignidade com dinheiro. Está faltando dignidade com relacionamento. Está faltando dignidade na hora que compra e deve e não paga. Está faltando dignidade no testemunho, está faltando dignidade, sabe, com tratamento na família, está faltando dignidade com respeito à liderança, está faltando dignidade com respeito Eu disse hoje, claro que é uma brincadeira, eu entendo que é uma brincadeira. Mas até numa brincadeira, às vezes a gente falta com respeito. Entenda o que eu vou dizer, presta atenção. Não sou PT, nem Lula, nem vermelho. O único vermelho que eu sou é o sangue de Jesus. Hoje na EBD eu disse assim, já por 2 vezes que eu sonho com o presidente Lula. Por 2 vezes. E dessa vez foi muito interessante. A primeira vez eu estava brincando com ele. Contando piada com ele, brincando. E dessa vez ele estava pertinho, sentado, ele consertando uma moto. Tirando o pneu de uma moto e consertando, né? Como se fosse um mecânico. E eu achei interessante ali que está vendo um camarada dando um exemplo, na minha cabeça no sonho, dando um exemplo, né? Aí eu brinquei, eu digo, aí o pastor disse, é para orar por ele, né? O pastor, muito sábio, né? Aí eu disse assim, ou talvez minha moto pode quebrar, um aviso, alguma coisa. Aí o outro disse assim, ou talvez vai ser roubada. É povo rio, né? Pô, roubada por quê? Porque o título, né, Meus irmãos, eu sei que é uma brincadeira, mas são as pequenas coisas, para um cristão ele tem que fazer a diferença. Acabou, ele é o presidente. Tem que ter respeito. Acabou, meus irmãos. Uma coisa é política, enquanto não ganhar, não são autoridades não. Enquanto não ganha, não são autoridades, são um candidato. Como qualquer um pode ser um candidato, se pagar suas contas de dia, se não dever o Estado, é um candidato. Autoridade, quando chega lá no poder, Deus revestiu de autoridade, acabou. É igual o pai lá que deu a bênção a Jacó, né? Revestiu de autoridade, acabou. Uma vez com autoridade, não pode voltar mais atrás. Acabou, meus irmãos. Ele podia muito bem, né? Na minha cabeça, assim, oxê, mas ele pode chegar e reverter. Dizer, não, você me enganou, Jacó, então vem cá, Esaú. Eu agora até não podia, porque existe uma legalidade espiritual. Se ele chegou ao poder, houve uma legalidade. Deus legalizou e acabou. Aí você pergunta, como Deus age assim? Deus permite. Para mostrar o quê? Aí é o problema, que a igreja não consegue entender. Porque em todo problema, em todo sofrimento, em tudo que a gente não entende, existe um ensinamento. O problema, sabe o que é? É que a gente murmura tanto, e os problemas passam, acaba, a gente não aprende nada. Lucas 16, 10, 11 diz, dignidade no pouco. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Eu aprendo aqui que a dignidade passa principalmente pelas coisas pequenas. Por isso que eu falei das coisas pequenas. Se você não é fiel, não é digno nas coisas pequenas, Deus nunca, vou repetir, Deus nunca vai te confiar coisas grandes. Nunca. Se em pequenas coisas falhamos com Deus, vou dar o exemplo, se falhamos no cultuar a Deus, coisas simples, que os mormons, testemunhos de Jeová, dão de 10 a 0 na gente, e os espíritas dão de 10 a 0 na gente, mas a gente falha nessas pequenas coisas. A nossa EBD, eu sou o único que briga, claro, tem seu lado bom. A nossa EBD lá do Cristo é a única EBD, acho que no mundo inteiro, que tem uma folga durante o mês. Uma folga durante o mês. Nenhuma igreja tem folga da EBD.
Nenhuma. É todo domingo. Eu me criei todo domingo na igreja. De manhã é dia do Senhor. Aí, então tem uma folga e eu consegui detectar, porque eu sou um detetive. Viu, seu Tonho? Eu consegui detectar que o domingo anterior à folga, Dário, a maioria das pessoas falta um culto. Eu consegui identificar isso. E eu sinalizei para a liderança, eu digo, olha, muitos alunos estão faltando porque vão faltar o domingo e o outro domingo, como é folga, falta também. Para folgar 2 domingos seguidos. Já faz anos que eu fiz essa pesquisa. E todo ano é a mesma coisa. E aí, pastor, como a gente pode resolver? Simples, acaba com a folga. Bota todo domingo. Acaba com a folga. Sabe por quê? Se eu não sou fiel num pouco, Deus não vai me acrescentar muito. Tenho que ser digno. Segunda coisa, meus irmãos. Ser digno é fazer as coisas corretas. Não, eu sou de Deus porque eu vou cortar o laço. E vou mandar um anjo entrar na garrafa e ele vai ficar na garrafa. E só vai sair quando eu abrir a garrafa. Não, o cara é de Deus se ele der um salto, um cambalhote e virar do outro lado e dar um mortal combate. Você se mostra que é de Deus quando você faz as coisas corretas. O discípulo de Moody, um grande teólogo do tempo passado, chegou para ele e disse assim, Moody era sapateiro, consertava sapato. Ele tinha discípulos, ele ensinava a função de sapateiro a muita gente, além de pregar o evangelho. E um discípulo dele, daqueles discípulos que gosta de perguntar, que gosta de aprender, é maravilhoso esses discípulos. Ele chega para Moody e diz, Moody, meu mestre, como eu posso ser melhor cristão? Como eu posso ser um melhor crente para Deus, para agradar a Deus? Aí ele olha, pega o sapato que o cara estava fazendo, aí ele diz assim, para você ser o melhor cristão, você tem que fazer o melhor sapato, o mais bonito, e venda com preço justo. Em outras palavras, o Moody estava dizendo, faça o que é correto. O verdadeiro cristão, ele faz as coisas certinhas. Com ele não tem engano, não tem godo com ele, não tem 2 palavras, não tem meio termo. É sim, sim, não, não. Terceira coisa, meus irmãos. Está no verso 10 ainda. Por favor, acompanha aí. Poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Terceira coisa. Viver, frutificar, crescer para conhecer a Deus. Dário, não tem como ter uma vida cristã sem frutos. Não existe. Aliás, o crente, Antônio, ele só se engana se quiser. Não tem como, né? Não tem coisas que são tão aparentes como esse púlpito aqui. Estou vendo aqui, estou tocando nele, ó. Tem coisa que não tem como negar. Se você olha para a sua vida de cristão e observa que não tem fruto, alguma coisa de errada tem. Não tem como negar, meus irmãos. Está errado alguma coisa. Dê a mão palmatória. Chegue para Jesus e peça perdão. Diz, Senhor, como eu posso frutificar? O problema é se você for cortado do meio da família cristã. Não estou falando da igreja não, viu, gente? Nenhum pastor tem autoridade de mandar ninguém sair da igreja. Aprenda isso. Nenhum pastor. O pastor pode indicar para a pessoa sair. De repente, uma pessoa que está dando problema na igreja, o pastor diz, meu irmão, procura outra igreja. Você não se adapta aqui, não dá certo aqui, está prejudicando pessoas, vá para outro lugar. Mas ele chegar e dizer assim, saia da minha igreja, não pode. Então eu estou falando de ser cortado por Deus, na questão espiritual. Porque Jesus, por muito pouco, chegou para uma figueira, Jesus com fome, e a figueira não tinha fruto, ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Você imaginou Jesus chegar para um de nós e dizer assim, não quer frutificar? Então a partir de hoje você não vai frutificar mais nunca. Deus pode fazer isso.
Deus já fez isso na história. Por isso, se preocupe se você não está frutificando para Deus. Há tempo. Faça alguma coisa. Gálatas. Qual o fruto do Espírito? Tem lá uma multidão de coisa. É isso que você tem que buscar. Diga aí, Léo. Fruto do Espírito. Diga 1, 2, 3. Amor. Você está amando? O que mais? Bondade. Está sendo bom com as pessoas? Né? Está sendo manso ou é aquele que pisou no seu calo? Você diz, pisar você vai ver. Vai ver o galo pintar. Como é cantar, né? Domínio próprio. Vai ver o pau quebrar. O que mais, Gabi? Domínio próprio. Domínio próprio. Está se dominando. Principalmente quando lhe irrita no trânsito. Como é que você no trânsito? Se irrita fácil? Fruto do Espírito. Duas coisas. Se não estiver acontecendo, tem que acontecer na vida de um cristão. Generosidade para com Deus e generosidade para com o próximo. Amor a Deus, amor ao próximo. Se não tiver essas duas coisas, não tem nada. O teu cristianismo é falido. O meu cristianismo é falido. Estou finalizando, meus irmãos. Tessalonicenses 3,12 diz: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros, para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Esse amor tem que crescer, Gabi. Gabi, se você faz parte aqui da nossa igreja aqui, do Mangabeira, Léo, nunca esse amor pode diminuir de um pelo outro, um para com o outro. Tem que crescer. Cada dia mais você tem que sentir saudade do grupo de vida aqui. Eita, pastor, hoje é domingo, só terça-feira agora. Ô, pastor, devia ter um culto amanhã, depois. Quem está com saudade quer estar, né? Participando. Tem que crescer no amor, né? Outra coisa. Efésios 2:21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. O nosso crescimento não deve ser crescimento para pecar, nem para ruindade. Mas deve ser crescimento para a santidade. O cara diz assim: eita, eu estou crescendo na vida, viu? Deus está me abençoando. Hoje eu tenho uma casa própria, 3 apartamentos, um condomínio lá em Águas da Serra, em Bananeira. Oh, maravilha, Jesus. 3 carros na garagem. Estou crescendo, eu cheguei longe. Mas aí com Deus, não tem crescimento nenhum. Só a graça. Não ama a Deus, não é generoso, não é fiel ao Senhor, não obedece aos mandamentos. Cresceu, mas cresceu na sua corrupção, no seu amor ao dinheiro. Não cresceu em santidade, porque aqui diz: no qual todo edifício é ajustado e cresce. Ok, cresce. Para tornar-se o quê? Aí vai dizer: um santuário santo ao Senhor. Com tudo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas, estamos redundando tudo isso em santidade a Deus? Você pode afirmar que tudo que chegou em tuas mãos, existe um selo, não do Imetro, mas um selo de autenticação do Senhor. Isto é santo. Chegou a você porque é santo. O que tem chegado em minhas mãos, em tuas mãos, não tem nada de santo. É algo do profano, é algo do mal, é algo do erro, é algo do negócio por trás dos panos. Pensa nisso. Esse é forte, viu? Toca no teu irmão e diz: segura nas cadeiras. Segura para não cair. João 15, 1, 2. Presta atenção, meus irmãos. João 15, 1, 2. Eu falei sobre frutificar. Presta atenção. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda.
Aqui está um exemplo clássico. Eu estou já desistindo de tirar essa árvore daqui. Eu acho que vou fazer a coberta com essa árvore embaixo assim. Essa bichinha aqui já sofreu na mão da gente aqui, viu? É? Foi. Teve uma vez que a gente deixou só o papagaio em cima, não tem? Aqui, ó, só as folhinhas de cima. A gente riu, não foi? Ele ficou parecendo um moicano, né? Mas quanto mais poda essa árvorezinha, mais ela cresce. Olha que incrível, gente. Mas ela floresce, sabe? Quem gosta de assistir vídeos de agricultura, essas coisas, eu tenho uma mulher que eu sigo, não sei o nome dela. Ela tem uma fazenda com o marido, ela faz plantação de várias coisas, ela vai mostrando dia a dia, faz receita, eu gosto demais. Live, não sei o quê. Eu achei interessante da uva, Dário. A plantação de uva, uva não, foi uva, Jesus. Não, Jesus. É uva também. Não, minto eu, goiaba. As goiabas que elas colhem, aquelas goiabonas grandonas, que a gente nem vê em mercado, né? As grandonas bonitonas, sem bicho nenhum. Aí, quem sabe como é goiabeira, ela nasce um cacho, junto, várias goiabas. Às vezes tem 3, 4, tudo junto da goiaba. Então, o que é que faz? Ela vai ter que podar ali. Ela vê a mais bonita, a que não está bichada, mas... Aí ela vai tirando as outras. Já dá pena, as bichinhas miudinhas, né? Aí ela vai, tora, tudinho. Aí fica aquela sozinha. Aí ela vai, coloca tipo um recipiente em volta dela, para que os bichos não venham. E aí ela vai explicar, ela diz, olha, todas essas goiabinhas aqui que tá junto, cada um fica lutando para puxar a energia daquele galhozinho, né, ali. Então, quando eu toro ali, deixo só uma, ela vai puxar todos os nutrientes e ela vai crescer mais forte. Então, esse é o problema da fruta, né, por que Jesus vai e corta? Porque se tiver no corpo é um problema para os demais. Aí Jesus chega, conhece quem é quem e sai fazendo isso. Cortando as energias espirituais de muita gente. Chega aqui, ó. Isso aqui tá puxando energia. Tome. Esse aqui tá robusto. Deixa ele. Corta a energia aqui também. Cortou. E aí, esse é o problema, porque Jesus faz isso, Edilene. Ele corta, mas o outro ele poda. Cuida, coloca areia, estrumo, né? Água, proteção para os bichos não virem, para que cresça mais e mais. Por isso ele é chamado, um dos nomes do nosso Senhor é chamado o agricultor, o Senhor da fazenda, o Boaz que chega para ver a sua noiva. Quem sabe a história de Boaz aqui? Já viu? Pronto. O Boaz que chega para ver e olha, bota o olhão na noiva de vez, o coração a noiva é a igreja, somos nós. Ele cuida de nós. E por último, versículo 11. Lê aí, por favor, versículo 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o que, meus irmãos? Assim vocês serão fortalecidos com todo o... Versículo 11. Todo o... Todo o poder. Eu não falei aqui do tema o poder de Deus? Então preste atenção. Quem acha que ter o poder de Deus... Quem acha que ter o poder de Deus é algo que vai te permanecer sempre em pé? Quem acha aqui? Levanta a mão. Quem acha que ter o poder de Deus vai lhe permanecer em pé, vai te deixar sempre em pé? Levanta a mão. Eu quero te dizer que você está redondamente enganado. Redondamente enganado. Salmo 73, versículo 26 diz:
O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O fato de ter o poder de Deus em nossa vida não quer dizer que um dia a gente não possa fraquejar, cair, porque o cair é de um homem, mas o levantar é do Senhor. Isso não quer dizer. Mas quando o homem de Deus, a mulher de Deus cai, ele cai para poder se levantar ainda mais forte. É diferente. Vamos dar o exemplo do nosso Senhor Jesus? Ele foi morto, foi crucificado. Ele se levantou mais fraco ou mais forte? Quando ele se levanta, ele vai conversar com os discípulos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é um exemplo, não que Jesus caiu em pecado, entenda, mas ele como ser humano, ele morreu. Ele como Deus não podia morrer. Como é que mata Deus, meus irmãos? Não tem como. Mas ele como ser humano, morreu. Eu e você podemos cair, até pecar, fraquejar, mas a nossa queda vai servir para nos fortalecer. Quem já aprendeu aqui bicicleta levou muitas quedas. Gabi também. Como era? Você tinha medo quando caía? Levantava ou não levantava? Porque a vontade era de aprender, de andar de bicicleta, chegar longe. Ou seja, quem quer andar de bicicleta chega mais longe, né? Quer andar mais rápido. Então, na vida cristã, você quer chegar longe, e o nosso longe é a eternidade, é o céu, vamos cair várias vezes. Mas temos que nos levantar e eu quero chegar mais longe. Caiu novamente, se levanta, Senhor, me perdoa, quero ir mais adiante. E aí vai. Por isso o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais eu caía para andar de bicicleta, tudo arranhado, mais eu tinha raiva. Eu dizia, eu vou de novo. Eu vou de novo. Todo arranhado, todo arrebentado. Mas aprendi. Segunda coisa. O poder de Deus se revela. O poder de Deus se revela nas lamúrias desta vida. Imagina, pastor. O poder de Deus não é quando eu oro e o céu se abre e isso acontece. Não. 2 Coríntios 12, 10. 2 Coríntios 12, 10. Por isso sinto prazer. Paulo dizendo, olha, eu sinto prazer. Talvez o nosso prazer seja na Netflix, assistindo um filme de Batman, né? Eu gosto do filme de Batman naquele antigo. Lembra do filme de Batman? Batman e Robin, que o início era um desenho, ele dava um murro assim, aí aparecia um tchan, aí fazia tchan. Alguém lembra disso? Ninguém lembra? Ninguém lembra? Tu lembra, Lene? Pois ninguém na minha idade aqui, meu Deus. Esse Batman era muito bom, era muito. Batman barrigão, parecia eu. Olha a barriga de Batman, desse tamanho assim. Meus irmãos, o poder de Deus se revela nas lamúrias. Nosso prazer pode estar em muitas coisas, mas Paulo tinha prazer nas fraquezas. Olha como é que pode ter prazer nas fraquezas. Mas que fraqueza? Em pecar? Olha o que diz aqui. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. O prazer dele era sofrer por Jesus. O prazer dele era ser perseguido por Jesus. O prazer dele era confrontar os ímpios com a verdade. E saber que ele ia levar bofetão na cara. Mas eu sinto prazer, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Sabe o que é o problema, Samiris? Perdemos esse prazer de sofrer pelo nome do Senhor. É mais fácil sofrer pelo pecado, acomodado. É mais fácil sofrer de pagar contas. Basta sofrer de pagar Energisa, Brisanet, Cabo Telecom. Eu vou estar sofrendo por Jesus? Basta o sofrimento, doença. Todo dia eu amanheço com uma doença diferente. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Sofrimento físico, todo mundo passa, ímpio, crente, descrente. Mas sofrimento por fazer a vontade de Deus, só crente verdadeiro passa. Só aquele que entende o seu chamado. Não é aquele que brinca de ser crente, porque aquele que brinca de ser crente, eu sou crente, está lá na mídia.
os holofotes nele, né? Tá lá, Carla Pérez, fulano de tal, tá lá cantando, eu sou crente, mas tá lá louvando ao diabo. Ser crente assim é bom. Eu quero ver ser crente como Paulo, confrontar o mundo, ser perseguido pelo mundo, dizer assim, não abram mão da verdade do Senhor, mesmo que sofra, mesmo que a mulher deixe, mesmo que o marido deixe, mesmo que perca o emprego, mas ser crente de verdade, sofrer, isso vale a pena. E por último, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Então me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo tinha um problema que alguns teólogos arriscam em dizer o que era, né? Uns falam que era um problema de relacionamento na parte sentimental. Por quê? Porque Paulo aparentemente não era casado. Então possivelmente podia ser uma tentação que uma vez ou outra ele pudesse cair. Estou dando suposições aqui, tá bom? A Bíblia não está falando isso. Porque como ele não era casado e andava com muita gente, com muito homem, muita mulher, talvez ele fosse tentado nessa área. Por isso que ele diz assim, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ele diz dessa forma, Senhor, afasta de mim. E Deus não afasta. Por 3 vezes ele ora e Deus não atende a sua oração. E Deus diz a ele, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é para mostrar que você é fraco, que você não é o último biscoito do pacote, que você não é a bala que matou John Lennon, né? Você é o último, para mostrar que você precisa de mim. E outros teólogos falam, e eu compartilho com esse pensamento, eu gosto dessa interpretação, que Paulo tinha um problema de enfermidade nos olhos. Por isso, quando ele chega diante do sumo sacerdote, ele não vê o sumo sacerdote de longe, né? Ele fala injúrias contra quem estava falando lá, e na hora que Paulo vai falar algo contra o sumo sacerdote, alguém dá um bufetão no rosto dele, diz, como você insulta o sumo sacerdote? Aí Paulo diz, desculpa, perdão, não sabia que era o sumo sacerdote. Ou seja, todo mundo viu que era o sumo sacerdote, mas ele não conseguiu enxergar. Então, possivelmente, era uma doença nos olhos que ele tinha. Por quê? Porque Paulo gostava muito de ler. E, possivelmente, aquilo já estava prejudicando a sua leitura dos pergaminhos que ele tinha. Por isso, ele orava a Deus para ter conhecimento, buscar para ler. Ele disse, tá bom, Paulo, a minha graça te basta. E para quem não sabe, eu nunca dei um estudo aqui, mas um dia eu vou dar. Porque o crente tem mania de falar de graça, né? A graça de Deus. Que graça, meu irmão? É um favor imerecido. Para com isso, gente. Vai estudar o que é graça. Se você observar o que é graça, sempre está ligado a conhecimento. Toda palavra no Novo Testamento que tem graça, ou antes ou depois, vai falar sobre conhecimento de Deus. A graça simplesmente é uma parte do conhecimento de Deus. Que Paulo estava dizendo ali, Senhor, eu quero mais conhecimento, eu quero poder ler. Isso na minha interpretação. E Deus diz assim, você já tem conhecimento demais. A minha graça te basta. O que eu já dei para você já basta. É o suficiente para você chegar até mim. Até a eternidade. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu queria que você chegasse para o teu irmão com um sorriso Colgate. Também você não sabe o que é isso, sorriso Colgate, sabe? Sabe, né? Isso não é novo, não. É branco, né? Isso aqui é antigo, viu? Eu era pirraio, tamanho de Davi já. Você chega para o teu irmão um sorriso Colgate e você vai dizer assim para ele, não negocie, diga, a tua fé. Mesmo que você esteja fraco, diga, o poder de Deus vai te aperfeiçoar. Desse jeito. Amém? Vamos ficar em pé. Menos
Antes de orar, deixa eu ver aqui. Alguém sabe, vai ter Isso, é isso mesmo. Terça-feira, reunião com todas as mulheres. Dia 15 de julho, vai ter um culto evangelístico para as mulheres aqui nesse local, tá bom? Foi convidada a cantora Eliane Cavalcante, se eu não me engano, da Igreja Batista. Então, meus irmãos, divulgue, dia 15 de julho, é um culto das mulheres aqui, culto evangelístico com testemunho e participação da cantora Eliane Cavalcante. Depois você vai lá na rede social, Instagram, no YouTube, coloca o nome dela, você vai conhecer melhor as músicas que ela interpreta. Ela é bem avivada, né? Eu gosto de homens e mulheres que são avivados no Senhor. Gosto de cantar, de chorar, sabe? De levantar as mãos. Eu gosto de pessoas assim, tá bom? Então, terça-feira, essa reunião com todas as mulheres, exatamente para organizar esse evento aí do dia 15 de julho. Outra coisa, começamos já as aulas de violão, tá bom? Leandro e o Williams vai ficar agora dando a aula de atributos, né? Até um dia que eu me aborrecer de dar aula, eu chamo o Leandro para dar aula de violão, ele vai dar aula, eu vou dar aula no lugar dele de atributos. Tá, vai dar certinho, não vai? Pronto. Tá certo? Então, eu vou comecei a aula de batismo com Elana e com Tatiane e com o seu Marcos, aula de batismo. Se você quiser participar da aula de batismo, há tempo ainda, tá bom? Sábado vamos ter a segunda aula de batismo. Começou a aula de violão, estou aqui acho, com 5 alunos de violão. Sábado que vem vamos começar a prática do violão já. E, o que mais? Só isso, né, Leandro? Por enquanto, só isso aí. Oi? Das mulheres, terça-feira é reunião. E olha, meus irmãos, nossa coberta, como o Leandro falou, ele não estava brincando não. É difícil arrumar um pedreiro para cá. Eu falei com o rapaz, tive coragem de falar com o rapaz novamente, né? E ele falou assim, ele fez, pastor, sábado, foi sábado passado, se não chover a gente vai. E choveu muito. Então ele ficou de marcar outro dia para ver. Fazendo o orçamento, meus irmãos, a gente já compra um monte de coisa para começar a levantar já, porque a gente está com um dinheirinho já para comprar, para levantar as pilastras já, para a gente se animar, né? Imagina você louvando com a pilastra na tua frente aí, essa maravilha. Você vai se motivar a contribuir mais, né, seu Toninho? Amém? Então ore por isso, né? Hoje ficamos com medo, o tempo meio negro assim, meio escuro. Ainda pingou, foi, tá vendo? Sentiu uns pinguinhos, mas Deus segurou, né? Quando eu terminar de orar, vai começar a chover, aí maravilha. Amém? Ora, Danilo. Por que Danilo não está orando? Está orando por a gente, Danilo? Amém, eu brincando, Danilo. Oremos, irmão. Pai, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos pelo louvor entoado, cada irmão que aqui chegou, aqueles que não puderam vir, abençoa, Deus, por favor, que não falte os teus cuidados, que não falte o agricultor cuidando, Senhor, da árvore para frutificar. Nós somos a tua videira, Senhor, fazemos parte da videira. Nos ajuda a frutificar para a glória e louvor do teu nome. Nos ajuda, Senhor, diante das dificuldades, das lutas, reconhecer o teu poder em nossa vida, amadurecer, crescer para a glória e louvor do teu nome. Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada na tua presença, por favor, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, amém. Receba a bênção, meu irmão, que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito repousem sobre vós hoje e sempre, amém. Deus te abençoe.